tarde, o pessoal vai entrando, Aldecir, Ana, Thiago tá chegando por aí também. Tudo bem por aí, né? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Lúcia. Esperando o Thiago chegar pra gente continuar essa caminhada pela vida de Cristo, pelo livro de Fulton Sheen. O Thiago tá chegando aqui. Vamos ver. Vocês me ouvem bem por aí? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Everton. Tudo bem? Tudo sim contigo. Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Que bom, sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo também. Bom, então tava dando boa tarde pro pessoal aí, dizendo que a gente tá continuando, né, essa nossa viagem pelo livro Vida de Cristo, do Fulton Sheen, ao contrário aí, mas o pessoal consegue ver. Meditando os mistérios da vida de Cristo, capítulo a capítulo, junto com Fulton Sheen, né? Difícil falar Fulton Sheen com alguma outra palavra no meio da frase assim, mas é um livro belíssimo, um livro que a gente recomenda muito a leitura, e a gente vai passo a passo meditando junto com ele, junto com todo mundo que participa aqui das lives com a gente todo sábado, né? Então vamos iniciar hoje falando sobre dois capítulos, capítulos 17 e 18. Aí eu coloquei no comentário um resuminho de cada capítulo. A gente vai transcorrer nesse dia de hoje aí, enquanto o pessoal vai chegando. E desde já vamos dedicando essa live, todo esse trabalho, todo esse empenho, já que o Fulton Sheen também dedicou a própria Virgem Maria como autora do livro, autora de Jesus em nossos corações. Também vamos pedir a ela que interceda por nós, que esteja junto da gente nessa meditação em mais esse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, então, chegamos ao capítulo 17, como você bem disse, e o título desse capítulo é o Testemunho do Senhor acerca de si mesmo. Então, a gente viu que depois da sua auto-revelação nas bodas de Caná, Jesus, ao longo de toda a sua vida pública, ele vai se revelar. E Fulton compila nesse capítulo as principais passagens e vezes que Jesus se identifica, quando ele se revela. E a primeira passagem que ele usa é justamente: eu sou a luz do mundo, se identificando como a luz. E é muito interessante logo a primeira frase que ele diz no capítulo: quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, menos digno se sente. Que vai justamente naquilo que a gente muitas vezes comentou aqui, né? Que na medida em que a gente se aproxima de Deus, na medida que a gente o busca ou conhecer, a gente começa a se sentir incomodado conosco mesmo, começa a perceber algumas coisas que a gente não percebia antes, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. E isso se dá justamente por Jesus ser a luz do mundo. E na medida em que a gente vai se aproximando dessa luz, a gente vai enxergando a nós mesmos, enxergando a Deus, e vai então começando a perceber, e mais do que isso, como ele finaliza esse primeiro parágrafo, quem ama a Deus é mais profundamente afligido pela sensação da própria indignidade. É muito daquilo que São Paulo diz nas suas cartas, né? O amor de Deus nos constrange. Na medida em que a gente vai o conhecendo, o contemplando, na medida em que a gente vai vendo tudo, como e quanto Ele nos ama, a partir das suas ações, de nos ter criado, nos ter redimido, nós vamos compreendendo que esse amor é tão grande que muitas vezes a gente não corresponde a esse amor. Por isso a gente se sente mal, de certa forma indigno, mas mesmo assim Jesus nos convida a persistimos no conhecimento da sua pessoa. Então, como ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E Fulton ressalta que Jesus não diz que os seus ensinamentos é que são a luz do mundo, mas sim a sua própria pessoa. Como ele usa como exemplo, assim como na nossa constelação existe apenas um sol que irradia toda a criação, da mesma forma, Cristo é a única luz que irradia toda a alma humana, sem a qual
Não existe outro meio onde a gente alcance essa luz, onde a gente alcance a verdade e alcance o verdadeiro Deus. É justamente o que a gente sempre diz, né? Que a nossa fé está embasada em uma pessoa, na pessoa do próprio Jesus, e não em um livro. Não que com isso, quando a gente diga, a gente queira desprezar as Sagradas Escrituras. Pelo contrário, Sagradas Escrituras é um meio fundamental, e por isso a gente sempre faz Lexos Divina todos os dias, que é o meio fundamental que Jesus se revela a nós. Mas não é o único meio. O meio pelo qual Jesus se revela a nós é através da sua própria pessoa, nas Sagradas Escrituras, nos livros, na Santa Doutrina e Tradição, mas também no próximo, nos outros. Esse Deus, que é um Deus impossível, não pode se conter em um livro. Por isso, a gente segue e crê na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Fulton finaliza essa parte dizendo: assim como a poeira e o incômodo não pode ser vista até que a luz entre, igualmente nenhum homem pode conhecer a si até que essa luz lhe mostre sua verdadeira condição. E a partir daqui, Fulton vai relembrar mais uma vez a questão das religiões pagãs, que estão sempre próximas, quase de encontrar a verdade, mas na medida em que se afastam de Cristo, elas não conseguem contemplar, chegar a esse ponto. Essa semana eu estava lendo o livro de São Gregório de Nitz, e ele fala uma frase que vem de encontro justamente com isso que ele fala. Eu separei aqui. Ele diz: a cultura pagã é verdadeiramente estéril, sempre em trabalho de parto, porém sem jamais dar à luz. No sentido de que Deus, quando criou todas as coisas, ele imprimiu na sua criação não só a sua vontade, mas também uma forma de o conhecê-lo e de encontrá-lo, de chegarmos até ele, como, por exemplo, vemos com os magos na encarnação do Verbo, onde a contemplação dos rastros da criação levou eles até a manjedoura, onde lá estava o menino Deus. Mas o problema das religiões pagãs é que eles, como se eles estivessem sempre na beirada, sempre próximo, como a mulher próxima a dar à luz, mas nunca chegam à real contemplação. Eles contemplam a criação e o adoram como Deus, sem compreender que não passa de uma criação saída das mãos do Criador, o único e verdadeiro Deus. E, como o próprio exemplo que ele usa, religiões como, por exemplo, o budismo, onde cultuam a alma, desprezam o corpo, mas não chegam à verdadeira compreensão de que a dignidade do ser humano está justamente em sermos constituídos de um corpo e de uma alma, que é o que nos faz ser imagem e semelhança de Deus. E seguindo, então, esse mesmo caminho, Fulton já traz a segunda passagem. Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida, na qual, sem ele, ninguém vai ao Pai. E é muito interessante que ele traz uma frase aqui de Platão, que diz o seguinte: é difícil descobrir o Pai no mundo, e quando descoberto, não pode ser comunicado. E Fulton é como que responde a Platão, dizendo que, de fato, é difícil, para os homens, é impossível compreendermos de fato o Pai. Mas não se torna impossível na medida em que o próprio Deus, o próprio Pai, nos manda o seu Filho para que ele revele quem ele é, quem é o Pai e quem nós somos. Na semana passada, no domingo, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E nós vemos essa beleza e grandiosidade que é o cerne da nossa fé. Cremos em um só Deus, em 3 pessoas. E, contemplando cada pessoa da Santíssima Trindade, nós vemos o Pai, que é o Criador, que por amor a nós criou todas as coisas para nós e nos criou para Deus. Vemos o Filho, o Redentor, que por amor a nós se encarnou no ventre da Virgem Maria e morreu por nós e por nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna. E contemplamos o Espírito Santo, o Santificador, que, movido por amor, nos transfigura e nos transforma em novos Cristos. Então a gente vê essa beleza da unidade da Trindade, que, apesar de todos serem o mesmo poder, todas as 3 pessoas terem a mesma divindade, o centro para nós, seres humanos, é Cristo. Porque é somente através dele que a gente alcança a Santíssima Trindade. É Jesus quem revela quem é o Pai, é Jesus quem nos envia o Espírito Santo, e por isso o centro da nossa vida deve ser justamente contemplá-lo, conhecê-lo. Por isso que a Igreja, de modo muito sábio e pedagógico, nos apresenta o calendário litúrgico, que é uma forma de, durante um ano, nós meditarmos a vida de Cristo, meditarmos os seus mistérios, a sua encarnação, o seu batismo, sua paixão, morte e ressurreição. E assim a gente vai fazendo pouco a pouco que Cristo ocupe
o centro da nossa vida, desde as coisas mais triviais e básicas até o centro da nossa alma, da nossa vida, do nosso futuro. E a gente faz aquilo que a gente faz, por exemplo, em toda a Santa Missa. Oferece em Cristo ao Pai um sacrifício movido pelo Espírito Santo, que é agradável, que é aceito por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, essa primeira parte culto conclui com a terceira passagem, que Jesus se revela como uma porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Então Jesus, ele se revela como a luz, como o caminho, a verdade e a vida, como a porta, aquele que nos revela e nos leva até o Pai. E nós somos as ovelhas, que devemos aprender a escutar, aprender a identificar a voz de Deus que fala conosco todos os dias e a todo instante, seja diretamente, mas principalmente na pessoa do próximo. É por isso que, logo após trazer a forma como Jesus se apresenta, ele também ressalta a sua segunda vinda, sua parousia. E já traz a passagem justamente em que Jesus se revela como aquele que irá de vir também para julgar os vivos e os mortos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Fulton vai dizer que, assim como Jesus veio uma primeira vez como homem das dores, ele virá a segunda em sua glória, demonstrando assim todo o seu poder, toda a sua divindade. E, como ele mesmo diz, quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se ao seu trono, ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E então Jesus irá separar aqueles que o seguiram, que os buscaram, que durante toda a sua vida se esforçaram para conhecê-lo, e dirá: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me deste de vestir. E como conhecemos, Jesus então se identifica na pessoa do sofredor, na pessoa do pobre, na pessoa do próximo. Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso, a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim mesmo que o fizeste. Então Jesus, ele mostra essa união que existe entre a sua pessoa e todo aquele que o busca verdadeiramente e aquele que sofre, que é um marginalizado, que é como exatamente ele foi em sua primeira vinda. É semelhante quando a gente vê São Paulo perseguindo os cristãos e Jesus aparecendo para ele em voz e dizendo: por que me persegues? Jesus se identifica justamente com aqueles que deram a sua adesão a ele. E São Paulo entende isso de tal forma que depois ele descreve, né, a igreja como sendo Cristo a cabeça e o corpo justamente a igreja, onde com ele nos fazemos um. E justamente dessa forma, quando a gente dá a nossa adesão a ele, a gente precisa o demonstrar em atos, em ações, justamente no próximo, naquele que sofre e naquele que Jesus se identifica como necessitado. Para assim, por fim, a gente chegar na última das últimas contemplações de Jesus se revelando a nós, que é na cruz. O momento maior de expressão do seu amor, da sua missão, que é vir e resgatar-nos de volta ao Pai, onde nós podemos fazer como o sargento romano. Na medida em que a gente contempla essa verdade, essa beleza que é Cristo, nós dizemos junto com ele: verdadeiramente és o Cristo, és o Filho de Deus. Assim, durante toda a nossa vida, esse é o tempo, o propósito que nós deveremos ter. Isso que dá sentido à nossa vida. Colocarmos Cristo como centro. De que forma? Sempre o contemplando, sempre o buscando, fazendo que ele realmente seja o sentido e centro de toda a nossa existência. E assim é o testemunho que Jesus deu dele mesmo. E a melhor forma, podemos dizer, até de forma mais cara para nós, do movimento da transfiguração, é justamente quando ele se revela a sua divindade de forma mais clara aos seus apóstolos, principalmente aos 3 escolhidos. Pois é, interessante como esses dois capítulos se complementam, né? Fulton é muito inteligente nisso, né? Em apresentar os testemunhos
de Cristo acerca de si mesmos por meio de várias passagens ao longo da vida dele, como você comentou, por meio de várias vezes em que Jesus afirma que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, né? E depois ele apresenta um outro testemunho, que é o testemunho para nós tão caro, né, nós consagrados do movimento da Transfiguração e todos aqueles que participam do movimento, e como o testemunho da revelação da filiação divina de Jesus Cristo, né? Então a gente vai mergulhar um pouquinho nesse mistério que acontece no Monte Tabor. Assim como 2 outros grandes momentos da vida de Cristo acontecem em montanhas, a gente já viu o Sermão da Montanha, né, onde Cristo prega as bem-aventuranças, e Fulton coloca aqui que por elas seriam crucificadas no mundo. No Tabor, onde Cristo se transfigura, ele mostra a glória para além da cruz, né? E no Monte Calvário ele vai se oferecer a si mesmo numa cruz. Então ele mostra a relação desses 3 montes, dessas 3 passagens da vida de Cristo, a relação dessas três passagens com a cruz de Cristo, como elas têm a relação com a cruz e como elas se unem em si, né? Pois bem, na Transfiguração Jesus chama então 3 apóstolos com ele para subir ao Tabor. São Pedro, Tiago e João, os 3 que acompanham Jesus na subida ao Tabor. Tem até comigo aqui, diante de mim, o ícone da Transfiguração de Jesus, para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem, né? Pedro, Tiago e João são aqueles que estão aqui embaixo contemplando o nosso Senhor transfigurado. E Pedro é a rocha da igreja, a rocha sobre a qual Cristo vai fundar e estabelecer a sua igreja. Tiago é aquele que vai ser o primeiro mártir da igreja, o primeiro apóstolo mártir da igreja, né? O primeiro apóstolo martirizado. Não o primeiro mártir, o primeiro apóstolo martirizado. E João é aquele que vai identificar a glória de Cristo, vai ser um visionário da glória futura, quando ele vai descrever a glória futura no Apocalipse, né, no livro do Apocalipse. Então, Fulton coloca que os 3 tinham que purificar essa falsa concepção de Messias, né, ver uma glória para além da cruz. Então, para que Pedro estabelecesse e fosse o primeiro Papa, o apóstolo dotado, possuidor desse mandato de Cristo para constituir a igreja, ele tinha que ver algo para além da cruz. Tiago, para se oferecer em martírio, para oferecer a sua vida por Nosso Senhor, para oferecer o seu sangue por Jesus Cristo, ele tinha que ver algo para além da cruz, para além daquele sofrimento que ele ia oferecer. E João, para poder também anunciar a glória futura, para poder anunciar aquilo que haveria depois da cruz, ele também seria agraciado com a contemplação desse mistério antecipadamente, não é? Como que a transfiguração, meditando sobre a transfiguração, a gente tem um antegozo, tem um gosto daquilo que teremos eternamente, daquilo que teremos na glória eterna, daquilo que teremos após a cruz, né? Como diz as Escrituras, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem o coração compreendeu, aquilo que a gente não tem noção do que vai acontecer. A glória de Cristo, a gente tem um gosto disso, daquilo que nos espera, meditando sobre a transfiguração. A igreja, sobre isso, ela é tão sábia também que, em todos os anos, no segundo domingo da quaresma, ela coloca o evangelho da transfiguração, em cada ano, de acordo com o evangelista, mas ela coloca para a gente o evangelho da transfiguração logo no início da quaresma, né? No primeiro domingo é Jesus que vai ao deserto para poder fortalecer o seu espírito, para passar por aquele momento até a cruz, né? E nessa caminhada até a cruz, a igreja nos coloca a transfiguração, para que a gente contemple algo que vem para depois da cruz de Cristo, aquilo que vem para além da cruz de Cristo, né? Dizendo para a gente, olha, essa passagem, essa vida de cruz, essa caminhada rumo à cruz vai ter as suas dificuldades, vai ser difícil, vai ser penosa, vai ter as dores, mas para além da cruz de Cristo, há a sua glória. É como que é uma antecipação daquilo que vai ter depois da cruz. É como se a igreja contasse para a gente o final do filme, né? A transfiguração é um spoiler daquilo que vai acontecer no fim do filme. Ela conta que no final vai ter a glória. A cruz é a passagem para a glória, né? É necessário passar pela cruz e saber que ela vai existir, no entanto, passando por ela sabendo que vai ter a glória, olhando a glória de Cristo pela cruz, mas já podemos contemplar algo que vem
da glória de Cristo nesse mistério da transfiguração. E a transfiguração é isso, é Cristo que deixa escapar um pouco da sua glória, deixa vazar um pouquinho do fim do filme, para que a gente visse a sua glória, contemplasse a sua glória na transfiguração e fortalecesse a nossa caminhada, né? Nos animasse, nos desse força para continuar. A contemplação da transfiguração no período da quaresma, como eu estava dizendo, é esse ânimo que dá para a gente, né? Para seguir, olha, continua, vai ter a cruz, vai ser difícil, mas para além da cruz haverá a glória de Cristo. Pois bem, essa glória que reveste Cristo na transfiguração, diz o evangelista que o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, né? Essa transfiguração de Jesus não é algo que vem de fora, imposto, colocado por ele como uma roupa que colocaram, mas é algo natural de Cristo, é algo que vem de dentro dele, é algo inerente a Jesus Cristo. Fulton Sheen diz que o milagre não era o brilho momentâneo em torno dele. Ao contrário, era que em todo o restante do tempo fosse reprimido. Ele diz, o fantástico da transfiguração, de Jesus transfigurado, não é aquele brilho naquele momento, mas é que em todo o resto do tempo, para depois e para antes da sua vida, aquele brilho não fosse visto pelos apóstolos. Né? Diz que Cristo, originalmente, a visão real de Cristo é aquela da transfiguração, é aquela do Cristo glorioso, é aquela do Cristo transfigurado. No entanto, Cristo como que reprime isso ao longo da sua vida para que os homens pudessem vê-lo glorioso mais adiante, né? Fulton coloca aqui, se o nosso corpo é uma prisão para a nossa alma, como dizendo que a nossa alma tem certas limitações que o nosso corpo impõe, né? Limitações de ação, limitação pelos nossos sentidos, limitação pelos nossos gostos, limitação pela nossa realidade corporal. A nossa realidade corpórea é limitada, né? Eu tenho uma ação limitada, então a minha alma fica também um pouco limitada pelo meu corpo. O corpo de Cristo é o templo dessa divindade que também dá uma certa segurada na glória de Cristo para ser manifesta mais adiante, né? Isso é um grande mistério para a gente, né? E como todo mistério é um motivo de alegria, porque o mistério, veja bem, o mistério não é um segredo. O mistério não é algo que seja totalmente oculto, que seja totalmente velado. Mas o mistério é algo que deseja ser revelado aos poucos. O mistério tem algo de oculto, mas tem algo de compreensível. Então, à medida em que eu vou me aproximando do mistério, à medida em que eu vou mergulhando, meditando, refletindo, rezando, diante do ícone, diante da passagem, vou me aproximando desse mistério, ele vai se desvelando a mim. Eu vou conhecendo mais a Jesus Cristo. Eu vou amando mais a Jesus Cristo, meditando nos mistérios. Então, o mistério nunca vai ser completamente explicado, completamente desvendado. Não, agora eu entendi completamente a transfiguração de Jesus. Agora eu entendi completamente a crucifixão de Jesus. Agora eu entendi completamente a encarnação de nosso Senhor. Não, isso nunca vai acontecer, até porque Deus é grandioso, é infinito, mais do que supõe todas as nossas capacidades. Isso nossa inteligência não compreende. Nossa inteligência é limitada, como eu disse, né? As nossas potências corporais são limitadas. E o mistério é algo muito maior. No entanto, isso não me afasta do mistério. Isso me faz desejá-lo mais. O mistério se revela a nós um pouquinho de cada vez para que nós desejemos conhecê-lo, para que nós desejemos aderir ao mistério, para que nós desejemos aderir à pessoa do mistério, que é a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa que vai aos poucos se revelando a gente. À medida que eu vou me aproximando de Jesus, eu conheço mais e amo mais. Eu me aproximo mais do mistério da vida de Cristo, conheço mais e amo mais a Jesus. E assim, eu vou me deixando conduzir por Ele e dando essa adesão à pessoa de Jesus Cristo, pouco a pouco, com a minha vida, com as minhas ações, né? Bem, no Tabor, então, como a gente viu aqui no ícone, a gente tem, além dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, embaixo a gente tem em cima, junto de Jesus Cristo no centro ali, 2 outras grandes, importantes figuras do Antigo Testamento, digamos assim, né? Então São Lucas diz assim pra gente: eis que falavam com ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória.
e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Então, ali diante de Cristo transfigurado, estavam Moisés e Elias conversando com nosso Senhor acerca da sua crucifixão, né? Acerca daquilo que viria a se dar em Jerusalém. Moisés é aquele que recebeu a lei, né? E o Cristo é o cumprimento da própria lei. Elias é o representante dos profetas, é o chefe dos profetas. Jesus é a profecia realizada. É ele o objeto da profecia. Aquele pelos quais os profetas anunciaram, é chegado, é Jesus Cristo. Então eles conversavam sobre a cruz de Cristo, e no ícone da transfiguração a gente consegue ver, vou aproximar mais aqui, Moisés e Elias como que apontando para Jesus Cristo, né? Apontando a Jesus Cristo. Moisés e Elias representam a lei e os profetas, e assim representam todo o Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo. É isso que nos diz o ícone, e é isso que também nos diz a passagem. O Antigo Testamento aponta, indica para a pessoa de Jesus Cristo. É esse o modo pelo qual a gente deve ler e compreender o Antigo Testamento. Sempre olhá-lo, não como uma história bonita, como um dado histórico que a gente conheceu, mas ler sob a perspectiva de Jesus Cristo, né? Sob a perspectiva da pessoa de Jesus Cristo, que haveria de vir. As profecias revelam a pessoa de Jesus Cristo. A lei revela a pessoa de Jesus Cristo, que é a plenitude da lei, o pleno cumprimento da lei. E as profecias revelam a pessoa de Jesus Cristo, que é a realização de todas as profecias. Então, se a gente lê o Antigo Testamento, temos que ter sempre em mente e no coração a pessoa de Jesus Cristo, que é o ponto que culmina, o ponto para onde quer chegar, para onde aponta toda a lei e todas as profecias. É para ele que tudo aponta. Pois bem, nessa cena da transfiguração, avançando um pouco mais nesse mistério, o evangelista coloca que uma nuvem os envolve e eles ouvem a voz do Pai. Toda vez que, Fulton coloca aqui, toda vez que uma nuvem envolve as pessoas, uma nuvem aparece, é um sinal da manifestação de Deus, né? Assim como a nuvem acompanhava o povo na caminhada pelo deserto, assim como quando a Virgem Maria disse, como é que essas coisas vão se dar comigo, né? Como é que eu vou ficar grávida, não conheço o homem? E o anjo diz, uma nuvem virá sobre ti, o Altíssimo como nuvem virá sobre ti, né? Essa nuvem revela a manifestação de Deus. A nuvem, então, ali revela também a presença de Deus trinitário. O Filho transfigurado, né? A nuvem seria o Espírito Santo que envolve em glória toda essa cena, toda a transfiguração de Jesus. E ali também há o Pai, a voz do Pai. A voz do Pai que nós ouvimos no batismo do Senhor, apontando para o próprio Cristo. Agora a voz do Pai diz para ouvir a Cristo. Este é meu Filho amado, no qual eu me comprazo, ouvi-o. Ouvi-o. O Pai diz aos apóstolos que estavam ali, ouçam a Jesus Cristo. Ouçam a Jesus Cristo. Vocês ouviram a lei, mas ouçam agora aquele que é a realização da lei, a plenitude da lei. Vocês ouviram os profetas? Ouçam agora aquele que é a profecia em pessoa realizada. Se vocês ouviam o que foi dito, como dizia o próprio Jesus, ouçam agora o próprio Cristo. Ouçam agora Cristo falar. Ouçam a vida de Cristo que diz para vocês o tempo todo. E aquilo que diz a nós também, né? É um recado para os apóstolos e através deles, a nós, ouçam a Cristo. É o modo pelo qual como a gente vai passar pela cruz, né? O modo como qual os discípulos vão compreender depois o mistério da cruz, depois de passada, ouvindo, relembrando aquilo que ouviram de Cristo. Relembrando aquilo que ele tinha dito. Ele não dizia tal coisa? Olha, é verdade. Ele não dizia tal coisa? É verdade. Ouçam a Cristo. É o modo pelo qual a gente vai se aproximar mais desse mistério. Vai se aproximar mais da pessoa de Jesus Cristo. Vai amar mais a pessoa de Jesus Cristo. É o meio pelo qual a gente vai crescer em amizade com Jesus, crescer em união com a Santíssima Trindade. Veja, ali estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como disse, a Santíssima Trindade ali presente, e o Pai dizendo, ouvi o Filho que é minha palavra, o Filho que eu enviei, o Filho que eu enviei para revelar os mistérios a vocês, né? A gente quer compreender mais os mistérios, quer compreender mais a pessoa de Jesus Cristo,
ouvi o que Jesus nos disse. E aí, diante dessa grandiosidade, desse grande momento, tendo ouvido a voz do Pai, o Espírito Santo envolvendo eles de glória, Cristo transfigurado, Moisés e Elias ali, Pedro, em nome de todos, toma a palavra e diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia, diz o evangelista São Lucas. Algumas semanas antes Pedro tentava afastar a cruz de Cristo, quando Cristo anunciou pela primeira vez a paixão, Pedro disse: não, Senhor, ninguém vai tocar em ti, não vai acontecer nada contigo. Jesus tinha dito para ele assim: afasta de mim, Satanás. Agora Pedro tenta arrumar um outro atalho, né? Um outro atalho para a glória de Cristo. Não, a gente já viu agora, vamos ficar aqui, né? Não precisa ter cruz. Para que a gente vai passar por aquele sofrimento? Para que a gente vai passar por essa vida de cruz? Não, Senhor, vamos ficar aqui mesmo, vamos ficar aqui. Passamos 3 tendas, não é? Ele pensa que a glória de Deus pode ser abrigada pelos homens. O Fulton Sheen comenta aqui. Pode ser colocada controlada pelos homens, né? Sem a luta contra o pecado. Ele quer uma glória sem a purificação, sem a luta contra o pecado, sem passar pela cruz. Isso é impossível, né? Como é que você vai viver em tão grande glória? Vai viver diante de Cristo transfigurado? Vai viver diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali na transfiguração e na eternidade, depois da segunda vinda de Nosso Senhor? Como é que você vai viver isso sem purificar a sua vida? Sem estar totalmente purificado? Por uma vida sacrificada aqui, ou pela necessidade do purgatório depois da vida? Cristo venceu o pecado na cruz. E é nos juntando com Cristo na cruz que a gente consegue, que a gente é purificado, que a gente pode ser purificado das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas chagas, né? Pelas nossas cruzes de cada dia, nos unindo a Cristo a cada dia, na cruz de cada dia nosso, é que a gente vai sendo purificado para poder contemplar a Deus face a face, né? É a vossa face que eu busco, Senhor. É isso que eu espero na eternidade. E para poder contemplar a Deus face a face, para poder ter mais acesso, aproveitar melhor, aproveitar de modo pleno, de modo grandioso essa glória de Deus na eternidade, eu preciso passar antes pela cruz, Pedro. Não posso guardar a glória de Deus num potinho e abrir quando eu quero aqui. Eu preciso passar pela vida sacrificada. Eu preciso purificar para que eu possa melhor gozar das alegrias do céu, né? Se você levar um deficiente visual, um cego no cinema, ele vai só ouvir aquele filme. Ele não vai compreender completamente e mais intimamente aquele filme, não vai conseguir ver, não vai conseguir captar as reações dos personagens, não vai conseguir captar o que se passa entre uma cena e outra que não é dito, por exemplo, né? Um cego não vai aproveitar bem um cinema se você levá-lo. Do mesmo modo que se você fosse colocado no céu sem purificar a sua vida, você não ia aproveitar as alegrias do céu do mesmo jeito. Você precisa ser purificado. Você precisa ser purificado das cegueiras que te impedem de ver claramente quem é Jesus Cristo. Que te impedem de ver claramente a glória manifesta de Deus na eternidade e no mistério da transfiguração. Para isso ele é colocado pouco antes da cruz. Para que vejamos aquilo que é além da cruz, mas para que vejamos também que é necessário passar por ela para que cheguemos lá. É necessário passar pela purificação da cruz, nos unir a Jesus Cristo pela cruz, para chegar à glória de Cristo depois. Bem, assim então, Fulton encerra esse capítulo e a gente meditando sobre o mistério da transfiguração, sobre os mistérios da vida de Cristo, é que a gente vai se aproximando, como eu disse, cada vez mais da pessoa de Jesus, se aproximando cada vez mais de quem é Cristo, para amá-lo, para servi-lo, para compreender melhor aquilo que acontece em nossas vidas, porque meditando nos mistérios, a gente vai percebendo algo que se revela do mistério da vida de Cristo e algo que se revela a nós ouvir a Jesus Cristo. Ouvindo a Jesus Cristo, a gente percebe algo que ele diz dele e algo que ele diz da gente também, os mistérios das nossas vidas. O que acontece conosco a cada dia, que às vezes no momento não compreendemos, mas
meditando e se aproximando da pessoa de Jesus Cristo, a gente vai, aos poucos, percebendo quem Ele é e quem nós somos. Né? Quem Ele é e o que nós somos. E o que devemos fazer para nos aproximarmos dEle cada vez mais. E também por sua luz, que vai iluminando a gente, essa luz que manifesta da sua glória, essa luz que manifesta da sua transfiguração, vai nos atingindo e também nos transfigurando a cada dia, né? Nos purificando a cada dia e desse modo nos aproximando de Cristo glorioso, a quem um dia esperamos encontrar na glória eterna. Não é, Tiago? Exatamente. E assim, Jesus se revela a nós, né? Assim como na encarnação, ele assume a nossa natureza e revela a sua natureza humana, na transfiguração, Jesus revela a sua natureza divina. E como Fulton não deixa passar nenhum capítulo sem nos relembrar, a glória só vem através da cruz, né? Como você bem disse. Então, eles logo tendo a transfiguração, a glória de Cristo, mas já apontando para a sua desfiguração, no caso, no Horto das Oliveiras, já apontando para o seu sofrimento. E uma última coisa que você disse me lembrou mais uma vez São Gregório de Nissa, quando pediram para ele definir o que era a perfeição, né? A santidade, esse caminho de busca por Deus. Ele vai dizer que é justamente uma busca por algo que a gente nunca vai conseguir encontrar, de forma plena e saciada. É simplesmente uma busca que nós vamos sempre nos engrandecendo, sempre contemplando a Cristo, contemplando a Deus, mas nunca estando completamente saciado. Que é justamente aquilo que a gente vai celebrar no céu. Durante toda a eternidade, contemplando e conhecendo a Deus e nunca sendo saciado. Sempre uma alegria cada vez maior. Assim como nessa vida nós já podemos experimentar essa alegria, contemplando a Cristo, né? Cristo que se transfigura, que se revela a nós, e assim a gente já vai antegozando aquilo que viveremos no céu. Amém. Amém. Bom, então eu convido a todo mundo que não conhece ainda o movimento da transfiguração, que nos aproxima um pouco mais desse mistério da transfiguração de Cristo através do seu carisma, né, através dos meios pelos quais ele nos apresenta. Conheça o Movimento da Transfiguração, né? Tem o Instagram, Movimento da Transfiguração, tem o canal no YouTube, o Movimento da Transfiguração, tem muito material bacana, muito material legal, tem a pessoa do César que nos passa e nos transmite o Cristo transfigurado e toda essa realidade do movimento que você pode conhecer e se aproximar também de Cristo transfigurado, Cristo glorificado que manifesta a sua glória na transfiguração também. Exatamente, e agradecemos mais uma vez a participação de todos. Reforço o convite para conhecer o movimento, procure lá o canal no YouTube, Movimento da Transfiguração, que basicamente nós somos reflexos de todo esse carisma, né? Tudo aquilo que a forma que a gente fala, a forma como a gente enxerga a espiritualidade e vê Jesus, é fruto justamente desse movimento. É isso aí. Esperamos todos no próximo sábado, às 14h, esse mesmo horário. No YouTube tem o canal com as lives passadas, aqui também no IGTV tem. E no canal do YouTube, se inscreva lá, porque vai ter mais material nos próximos dias. Tudo bem? Não só do livro da vida de Cristo, mas de outros materiais que a gente meditou e está preparando para colocar lá. Então, se inscreva no canal do YouTube também, Vida de Cristo. E nos encontramos lá e aqui no próximo sábado. Deus abençoe. Amém? A todos e até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus, Thiago. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.